carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 11, o apóstolo Paulo relatou dizendo que tudo que foi escrito na antiga aliança em relação à trajetória do povo de Deus, a saber, Israel, foram escritos para o nosso exemplo e para a nossa advertência. Também o escritor anônimos aos Hebreus, do capítulo 4, versículo de 1 a 11, o escritor anônimo, ele usa um relato da conquista da terra de Canaã para ilustrar como entrarmos no descanso de Deus, a saber, a vida eterna. Ainda no capítulo 4 da carta anônima aos Hebreus, no versículo de número 9, o escritor deixa-nos bem claro que nos resta ainda um descanso espiritual, e faz-se necessário esta noite salientar a história do povo de Israel, a terra prometida. Todos nós sabemos que desde Abraão, Deus fez uma promessa, tirando Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Abraão, e juntamente com a sua família, Abraão recebe a promessa de Deus, dizendo que Deus tiraria o povo da escravidão e levaria o povo para uma terra, e a Bíblia detalha e nos traz detalhe desta terra, quando a Bíblia diz que a terra manava leite e mel. Era uma terra boa, era uma terra fértil. Deus prometeu a terra ao povo, mas durante a trajetória, Israel ficou cativo por 400 anos, alguns dizem por 430, mas a Bíblia diz que por muito tempo Israel ficou cativo lá no Egito, na mão dos faraós. Deus levanta a Moisés como libertador da nação, e Moisés conduz o povo pelo deserto por 40 anos. Mas chega o fim da carreira de Moisés. Deus colocou um limite na carreira de Moisés. Quando Deus percebe que Moisés não podia mais continuar na liderança do povo, o que é que Deus faz? A Bíblia revela-nos que Deus levanta Josué. Josué, cujo nome original significa, era chamado de Oséias, mas quando Moisés vai se direcionar a Josué, a Oséias chama ele de Josué. E a Bíblia diz que Josué recebe a grande comissão de levar a nação de Israel para a terra prometida. Pense comigo esta noite. Josué assume a liderança da nação de Israel num momento de crise emocional, porque Moisés havia falecido, e Moisés tinha sido um grande ícone para a nação de Israel. Não foi 3 dias, não foram 4 dias, não foram 1 ano, nem 3 anos, mas foram 40 anos que o povo de Israel estava acostumado com a liderança de Moisés. Quem está na frente é Moisés, quem está liderando é Moisés, quem é o cabeça é Moisés. Quando se tem problema, a quem recorrer? A Moisés. Moisés é o líder, Moisés está como cabeça. Mas Moisés morre. Quando Moisés morre, Deus chama Josué e diz
para Josué: olha, Josué, a missão agora de continuar com o povo até a terra prometida não é mais de Moisés, porque Moisés morreu. A missão de continuar a levar o povo até a terra prometida agora é tua, Josué. E a Bíblia vai dizer que Josué, por um certo tempo, ele se sente um pouco apreensivo, porque para substituir um grande ícone da nação de Israel não era fácil. Se coloque no lugar de Josué: eu vou substituir Moisés. Moisés tocou nas águas e o mar se abriu como um milagre da parte de Deus. Moisés foi impressionado pelo povo, o povo querendo água, ele bateu na pedra e a pedra deu água. Moisés tinha a autoridade de Deus na vida. E eu, Senhor, o que é que vai ser de mim? Deus, conhecendo a história de Moisés e sabendo do coração de Josué, aí o texto vai dizer em que Deus fala com Josué, animando ele, porque quando Deus chama alguém para fazer uma obra específica, Deus sempre anima, Deus sempre capacita. Deixa abrir um parêntese aqui esta noite. Eu quero vos dizer que quando Deus chama alguém para uma obra, ele se responsabiliza em capacitá-lo, em prepará-lo. E eu quero acreditar esta noite que Deus está capacitando muita gente para a obra aqui esta noite. Eu vou profetizar já no início da mensagem: esta noite aqui sairão pessoas armadas até o dente, espiritualmente e cheia de Deus. Aleluia. Deus capacita. E quando eu vejo Deus animando a Josué, Deus chama Josué e diz: Josué, meu filho, anima-te, Josué, anima-te, Josué, porque assim como eu fui com Moisés, também eu serei contigo. Deus estava dizendo uma verdade para Josué. Josué, na frente do Mar Vermelho eu estava com Moisés, diante da coluna de fogo eu estava com Moisés, na sarça eu estava com Moisés. Deus estava dizendo: em todas as épocas eu estava com Moisés, mas mesmo eu estando com Moisés, eu te dou uma prova, Josué: não vou te deixar, não vou te abandonar. Aonde tu for, eu também estarei contigo. Então somente obedece a minha palavra, porque eu serei contigo, Josué. E a Bíblia vai dizer que Deus anima Josué mais uma vez. E Deus vai dizer a Josué: Josué, tem bom ânimo, não te preocupa, Josué, não te mandei eu. Capítulo 1, versículo 9: esforça-te e tem bom ânimo para fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés escreveu e está lá escrita. Aí a Bíblia vai dizer no capítulo de número 1, versículo 10 e 11, o primeiro desafio era a passagem do Rio Jordão. Quando eu falo de Rio Jordão, eu estou falando que a palavra Jordão significa aquele que desce, aquele que desce. Deus estava dizendo para Josué: Josué, eu tenho um desafio para o povo. A terra está do outro lado do Jordão. Agora, para chegar na terra, é preciso descer, é preciso andar em direção ao Jordão. Permita-me, os senhores, aqui esta noite,
Deus não nos fará chegar no outro lado se nós não temos a capacidade de descer. O Jordão para Josué significava isso: dependência de Deus. Eu dependo de Deus. É tão interessante porque no capítulo 1, versículo 10 e 11, Josué chama os príncipes, os homens que trabalhavam com ele, e disse para ele: avisem ao povo que prepare comida, porque daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Queridos irmãos, o Jordão naquela época em que Josué estava se encontrando com a nação de Israel, não era fácil de se atravessar, pois na época em que Josué foi atravessar o Jordão, a Bíblia vai dizer que era no tempo da seca, era no tempo da cheia. O Jordão estava cheio, águas vinham da cidade de Dan e alimentava o Jordão embaixo. E no tempo da cheia, além da profundidade do Jordão, também não se podia atravessar a nado, porque as correntezas eram muito fortes. Mas havia uma promessa, e a promessa era: a terra é de vocês. Existia uma promessa, e a promessa era: eu darei a terra a vocês. Quando Deus prometeu a terra para a nação de Israel, Deus não estava vendo o Jordão. Sabe por quê? Porque Deus não vê obstáculo na sua frente. Deus não vê dificuldade na sua frente. E deixe eu abrir um parêntese aqui esta noite para dizer aos senhores: Deus, quando te trouxe aqui esta noite, Ele viu que as batalhas foram travadas. Ele viu que grande foi o desafio que você enfrentou para chegar aqui. Mas Deus está dizendo: a terra é de vocês. Vocês vão conquistar. Eu vou dar a terra a vocês. Há um preço a pagar, mas a terra é de vocês. Aí a Bíblia vai dizer que Josué diz ao povo: preparem-se, porque daqui a 3 dias nós vamos passar o Jordão. O povo olha, cerca de mais de 40 milhões de pessoas. Era a segunda geração, porque a primeira geração havia se passado, mas agora estava Josué como líder com a segunda geração. E agora Josué está dizendo: nós vamos atravessar o Jordão e vamos tomar posse da terra. Deus nos prometeu a terra. Aí a Bíblia vai dizer no capítulo de número 3, aonde está o tema, em que Josué se levanta de madrugada. Quando Josué se levanta de madrugada, aí a Bíblia vai dizer que Josué, ele parte da cidade de Sitim e se aproxima do Rio Jordão. Quando Josué se aproxima do Rio Jordão, aí Josué passa mais 3 dias na beira do Jordão, ou nas bordas do Jordão. O Jordão cheio, transportando, o povo olhando, e talvez o povo dizia: como é que a gente vai passar esse negócio aí? Tá vendo como a correnteza está forte? Tá vendo como está forte as ondas? Não tem como passar. Nós temos criança e os anciãos que não tem mais força, como vai atravessar? Aí alguém olha para o outro e diz: mas há uma promessa de Deus, e eu creio na promessa.
Você pode me ajudar esta noite e dizer para o seu irmão, só para você não dormir: há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa, e a promessa é: você chegará no outro lado. Vai chegar no outro lado. Quem crê nesta palavra esta noite? Você vai chegar no outro lado. Há uma promessa sobre a tua vida. E a promessa estava de pé, porque quem fez a promessa foi Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Josué, ele dá pelo menos 3 grandes instruções ao povo. A primeira instrução que Josué dá ao povo é que está no versículo de número 2, 3 por diante. A primeira instrução é que Josué diz ao povo: olha, vocês nunca passaram por essa terra, vocês não conhecem o lugar aonde vocês estão. Porém, se vocês não conhecem a terra, não conhecem o terreno que vocês estão pisando, os sacerdotes levitas vão levar a arca suspensa sobre os seus ombros. Agora tem uma coisa: vocês vão seguir a arca da aliança. Diga comigo: eu vou seguir a arca da aliança. Para quem não sabe, a arca é símbolo da presença de Deus. E quando Josué disse: vocês vão seguir a arca, Josué estava dizendo: vocês vêm atrás, mas quem vai na frente é a presença de Deus. Eita, aleluia. Vocês vêm seguindo e Deus vai na frente. Eita, que Deus acabou de me dizer uma palavra aqui esta noite. Não vai ter empecilho na tua vida, porque quem está na frente é Deus. É Deus. É Deus. Olha aqui, campanha evangelizadora: quem está na frente é Deus. Olha aqui, irmãos, quem está na frente é Deus. Pode dormir tranquila esta noite, porque quem está na frente é Deus. Tu só vai fazer o seguinte: tu só vai seguir. Segue a arca, segue a arca. Quem segue a arca não perde a direção. Quem segue a arca não perde a visão. Quem segue a arca não perde o alvo. E Deus está dizendo esta noite: enquanto tu estiver na minha presença, eu estou te guiando, eu estou te conduzindo. Oh glória, oh glória. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Cadê os crentes que estão sentindo Jesus aqui? Oh glória, oh glória, oh glória. Deus está dizendo: esta obra não vai parar, ela vai continuar aumentando. É porque eu estou na frente. Estou na frente. Eita, Deus está dizendo para você esta noite: quando tu saíres de casa, tu pensa que estás só, mas quando tu sai, tu estás me seguindo e eu estou na frente. Sabia que na frente eu corto laço. Tu não vê porque tu estás atrás, mas na frente eu estou cortando. Eita, Jesus. Tu olha e pensa assim: como foi isto? Eu te digo, foi a minha presença na
frente. Na frente está Deus. Na frente está Deus. Eu estou sentindo graça para dizer esta palavra esta noite. Deus está dizendo: eu estou na frente da mocidade, estou na frente da campanha, estou na frente da obra. Sai da frente, Satanás. Deus está na frente. Oh glória, oh glória a Deus. Haverá uma surpresa de Deus. Esta noite haverá uma surpresa de Deus. Alguém vai ficar surpreendido. Alguém ficará confuso com o que Deus fará esta noite sobre nós. É porque estamos debaixo da presença do Onipotente. Oh glória, oh glória. Deus está dizendo: eu vou atravessar com você. Eu vou passar com você. Eu vou fazer por você. Vai, me segue, me segue, me segue, me segue, que o resto eu vou fazer. Oh glória, oh glória. Sabe o que é que Deus está me dizendo? Deus está dizendo: faça a minha obra, que o resto é comigo. Faça a minha obra, que eu cuido dos teus, eu cuido do teu esposo, cuido dos teus filhos. Eu entro onde você não entra. Tu pensa que foi uma ocasião, mas não, foi a minha graça. Oh glória. Receba a presença de Deus esta noite. A presença de Deus estar aqui. 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 Eu estou sentindo ela aqui. E Deus está dizendo: eu estou na frente, Moisés. Eu estou na frente, Josué. Moisés morreu, mas Josué assumiu. E como eu fui com Moisés, eu ceiei com Josué. Eu estou na frente. A primeira exigência de Deus para o povo foi: me segue. Segue a arca. Segue a presença. Permita-me aqui esta noite dizer uma verdade para os senhores. A geração que nós estamos vivendo é uma geração que não segue mais a presença de Deus. Estamos vivendo numa geração que está preocupada em seguir aquilo que lhe dá sustento e prestígio. Estamos vivendo numa geração que não segue mais a presença de Deus. Quer chegar no outro lado, mas não está seguindo a presença de Deus. E eu vos digo esta noite: quem almeja a presença de Deus precisa seguir ela dia após dia. Está doendo, mas eu estou seguindo ela, porque ela me guia, ela me controla, ela me dá a direção. É ela quem trilha o meu caminho. A segunda ordenância de Deus para o povo foi a seguinte, versículo 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia. A palavra santificar significa separar. E existe pelo menos aqui duas ocasiões ou duas vertentes verdadeiras que a gente precisa se posicionar diante dela. A primeira é quando Deus disse para o povo se santificar. Deus estava dizendo para o povo o seguinte: tirem do meio de vós os ídolos que ainda existem.
Permita-me aos senhores esta noite. Não pode haver manifestação de Deus quando Deus não é prioridade no meu coração. Não pode haver manifestação da glória de Deus, nem maravilha de Deus no ambiente, quando Deus não é prioridade na minha vida. E Deus conhecia a nação de Israel. Deus sabia que Israel era um povo que ora estava adorando a Ele, ora estava servindo a ídolos, ora estava sacrificando a Ele, ora estava servindo a Baal. Aí Deus chama o povo e diz: eu conheço o coração de vocês e sei que aí dentro ainda existe ídolos. E vocês precisam tirar os ídolos do meio do coração de vocês. E o que é ídolo, irmão Moisés? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. O teu dinheiro pode ser um ídolo. O teu carro pode ser um ídolo. A tua aposentadoria, a tua conta gorda pode ser um ídolo, ao ponto de tu não abrir o coração e não deixar Deus entrar. Mas esta noite estará aqui a palavra que é martelo. E se tu der lugar, ela vai quebrar. Tu crê nisso? A palavra vai quebrar coração. Vai quebrar coração. É aquela pessoa que diz assim: eu não choro, eu não aceito, eu não me rendo. Mas Jesus está dizendo esta noite: a minha palavra é fogo, a minha palavra é martelo, que quebra, 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 quebra. Olha a palavra aqui. Olha a palavra. Olha a palavra saindo, desceu agora no meu coração. Aí Deus disse para o povo assim: se santifique, tire os ídolos do meio de vocês. A segunda vertente, mas eu vou voltar porque Jeová mandou voltar agora. Eu vou dizer uma coisa para você: tem gente que até idolatra cantor, pregador. Se ela não cantar, não prestou. Se ele não pregar, não prestou. Eu só vou quando ele estiver escalado. É ídolo no teu coração. E Deus está dizendo: enquanto tu não vir para o culto apenas somente para me adorar, eu não me manifesto. Mas quem veio adorar aqui? Quem veio? Eita, aleluia, aleluia. O único digno de glória aqui é Ele. Ele é digno de glória, de honra, louvor, majestade. A glória é dele, rapaz. Você pode estar brilhando, mas a maior estrela que brilha aqui é Jesus. Eu vou dizer: Jesus. Eita camachúria, rebita, é pra camaceminência. Tem gente que pensa que é o bambambam. Aí Jeová diz assim esta noite para você: entenda uma coisa, que quando eu reúno a minha igreja, o único que deve ser reverenciado sou eu. Quem pode adorar Jesus? Adora Jesus esta noite. É tu adorando e o Espírito Santo, que é o agente da santificação, santificai-vos. Santidade convém à igreja. Santidade convém à igreja.
A palavra santificação é uma palavra tão profunda, porque na sua etimologia nos mostra algumas verdades, e essa palavra santificação, ela é tão profunda porque Deus é santo, e a santificação é um dos atributos comunicáveis de Deus. Deus é santo e comunica-se com a sua igreja santidade. É santidade no falar. Eu vou dizer, porque eu vim de Nazaré para dizer tudo mesmo aqui esta noite. A tua boca é santa, minha filha. É meu chaio e que eminência. A tua boca é santa. Tu não pode cantar aqui e chegar em casa, colocar um forró, colocar um pagode. Mamãe não está vendo, mas Jesus está vendo e está dizendo: santidade convém à minha casa. É santidade na veste, é santidade no falar. O teu linguajar é diferente, rapaz. Deixa de gíria pra lá. Gíria não é pra crente. Tu és crente da Assembleia de Deus, nascido no fogo, e Deus está dizendo: santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. A outra vertente da palavra santificação é a seguinte: todas as vezes que o povo estava pronto ou preste para experimentar um grande agir de Deus, eles precisavam fazer uma cerimônia ou uma purificação cerimonial. E que purificação era esta? Era igual à purificação do capítulo 19 do livro do Êxodo, quando Moisés subiu ao monte Sinai para orar. Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao povo que se santifique. E a santificação ali era o que? Lavar as suas vestes. 4 mil ou 400 mil pessoas, todos eles lavando as vestes, 3 dias antes de passar o Jordão. Deus estava dizendo: tu vai passar um Jordão, porque há uma promessa sobre ti, e eu falei, sou verdadeiro, mas existe algumas exigências que tu precisa seguir. A primeira é: não deixe a minha presença. A segunda é: lave as vestes, se santifique. E a terceira, eu vou falar agora: obedeça a minha palavra. Deus estava dizendo para o povo: está preste a passar o Jordão. O povo se santificou. Quando o povo se santificou, aí Josué chama os sacerdotes, chama os levitas, e agora Josué diz assim para os sacerdotes: vocês vão pegar a arca, colocar nos ombros e vão até o Jordão. Quando os pés de vocês tocarem nas águas do Jordão, eu, Deus, vou falar com as águas. O que é que vai acontecer, Jeová? Versículo de número 16, está escrito que as águas que vinham de Dan, elas pararam. A cidade de Dan ficava 20 quilômetros acima do rio Jordão. Observe aqui, eu quero que você pare aqui nesse detalhe. A cidade de Dan ficava 20 quilômetros acima do rio Jordão. O que o Senhor quer dizer com isso, irmão Moisés? É que a 20 quilômetros de distância, Deus disse para as águas: se amontoe aí, não desça mais. Se amontoe aí, você não vai descer, porque o restante das águas que estão vindo vão escoar
a terra vai chupar a água, vai se secar e o povo vai passar a pés enxuto. Agora imagino um Jordão cheio, as correntes muito brava, a profundidade era muito grande. Agora quando o sacerdote toca o pé nas águas, aí Jeová 20 quilômetros acima diz para as águas: pare de correr. O que Deus está dizendo para nós esta noite é o seguinte: eu mando nas águas, eu falo com as águas e ela me obedece. Se eu falo com as águas e ela me obedece, porque quando eu falo contigo tu não me obedeces? Porque quando eu falo contigo, tu não ouve a minha voz e crê naquilo que eu te disse. Deus está dizendo para você esta noite: há uma promessa sobre você, e a promessa é: vai chegar no outro lado do Jordão. Quando os sacerdotes colocaram os pés, aí a Bíblia diz que as águas de cima pararam, as águas que vieram escoaram, o rio se secou, e agora o povo está marchando, atravessando, agora na frente da cidade de Jericó. Um detalhe: capítulo 5 diz que quando o povo passou na frente da cidade de Jericó a pés enxuto, aí os inimigos que estavam na terra que eles iam herdar, eles ficaram desanimados, porque eles olharam e disseram: o que é isso? Nós estamos perdidos, porque se um Deus foi capaz de abrir o Jordão para eles passarem, imagine o que Ele não é capaz de fazer conosco, que somos seres humanos. E eu vou dizer uma palavra de Deus para você esta noite: haverá surpresa de Deus para a tua vida, e nós atravessaremos o Jordão da vida. O segredo da travessia do Jordão estava aqui. E eu quero que você olhe para mim para finalizar. Eu quero que você preste bem atenção. O povo passando, e no meio do rio estavam os sacerdotes com a arca de Deus levantada. Eu disse no princípio aqui da mensagem que a arca simbolizava a presença de Deus. O Jordão só continuou aberto porque no meio estava a presença de Deus. Tua família só está de pé por causa da presença de Deus. Tu ainda não saiu da igreja por causa da presença de Deus. Satanás não tragou a tua casa, a tua vida, por causa da presença de Deus. E Deus está dizendo esta noite: eu marco esta festividade com a minha presença esta noite. Quem quer a presença de Deus? Fecha os olhos esta noite, e eu vou orar por você esta noite, porque a presença de Deus está aqui. Eu estou sentindo ela aqui. A presença de Deus está